de Fluminense com muitas informações nesse vídeo. Eu vou trazer no mínimo duas boas notícias para você, torcedor tricolor. Saída da gestão do Fluminense, reforço será relacionado. Ele mesmo entregou pra gente e mais informações para Fluminense e Vasco. Então deixa o seu like, ative as notificações para você ajudar a Central e, claro, se você gostar do vídeo também. Vou começar falando aqui da saída de Fred. O Fluminense, do nada, se pronunciou nas redes sociais e anunciou o desligamento do ídolo Fred. Na tarde dessa sexta-feira, o Fred Guedes deixou o cargo de diretor de planejamento esportivo do Fluminense. O nosso eterno ídolo explicou que pretende se dedicar a questões pessoais de seus familiares nesse momento. Isso aqui é a declaração do Fluminense, tá? Vou prosseguir aqui. Por isso, solicitou o seu desligamento do clube. O Fluminense, em nome da sua imensa torcida, agradece por toda a dedicação. As portas estarão sempre abertas àquele que dignificou nossas cores como atleta e diretor, estando presente nas construções de 2 títulos brasileiros, da Libertadores e da Recopa e 3 campeonatos cariocas. O Fred alegou problemas pessoais, ao certo ninguém sabe do que se trata, mas é uma saída no mínimo estranho. O torcedor tricolor estava cobrando o Fred também como um dos responsáveis, a gente aqui na Central também, por conta do planejamento de 2024, já que ele era o diretor de planejamento esportivo do Fluminense, então tinha muito a ver com o Fred esse planejamento. A gente espera que não seja nada demais, que esteja tudo bem, que tudo fique bem com a família do Fred, mas a gente, como torcedor e o Fred, diretor do Fluminense, a gente tem que questionar sim o planejamento dessa temporada, que foi muito ruim. Contratações de jogadores de idade avançada, contratação de jogadores com histórico de lesões muito grande, mas, torcedor tricolor, é importante lembrar, o Fred já era diretor do Fluminense em 2023 e levou ao título da Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Então, assim, a passagem do Fred como diretor não é também horrível como muita gente vem pintando, não, só por causa desse ano. Ele já era diretor no ano passado. O Fluminense anuncia ele no início do ano passado, 2023, muita gente questionou, inclusive eu. Será que o Fred tem essa experiência como diretor? Ele acabou de parar de jogar. Ele tinha feito, se eu não me engano, um curso lá na CBF, mas não tinha tido a experiência, nem feito um estágio, vamos dizer assim. Mas o Fluminense é campeão carioca, é campeão da Libertadores. E a gente lembra que o Fluminense, por muitos momentos na temporada, não foi bem. A gente sentiu que o time caiu fisicamente, não tinha elenco suficiente para as competições, cai cedo na Copa do Brasil, ganha a Libertadores, né, na Bacia das Almas, com jogos épicos, é verdade, principalmente as semifinais contra o Internacional, ganha a Recopa, mas essa temporada o Fred cai em descrédito, né? Contratações do Renato Augusto, Douglas Costa, que já saiu, Gabriel Pires, que está para sair, Felipe Alves, que também foi um pedido do Fernando Diniz. Outras contratações também, o Antônio Carlos, que ainda não mostrou para que veio. E o rendimento da equipe, né, ao longo da temporada. Eu acho que demoraram demais para demitir o Fernando Diniz. Talvez a situação do Fluminense estaria um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Mas fica esse saldo. Aí eu vou perguntar para você, torcedor tricolor. O saldo do Fred diretor é positivo? É negativo? Eu acho que se o Fluminense conseguir escapar com louvor do rebaixamento, eu acho que, claro, a gente vai reclamar, vai ficar muito chateado, porque era uma temporada para a gente brigar por títulos, mas eu acho que o saldo será positivo por conta dos títulos da Libertadores, Recopa Sul-Americana e o Carioca do ano passado, que ele já era o diretor do Fluminense. Mas deixa o seu comentário. Duas notícias rápidas relacionadas ao Fluminense aqui. O volante Nonato treinou normalmente, como podemos ver aí na imagem, e a tendência é ser relacionado para o confronto. Ontem o Marcelo Neves trouxe a informação de que o treino dessa sexta-feira seria crucial para a gente saber se o Nonato seria relacionado ou não, e se ele não sentisse dores, ele seria relacionado. Aparentemente treinou bem, tá
treinou, tá aí a foto, e a gente espera que ele jogue essa partida. O Martinelli deve começar como titular, mas o Nonato pode ser essa opção aí para o Fluminense ganhar fôlego no meio campo, vitalidade ao longo da partida. E o Nonato vem entrando bem, vem jogando bem desde que ele chegou no Fluminense, até me surpreendendo, até porque ele estava encostado no Santos lá na Série B. A gente espera que ele esteja nessa lista de relacionados. E outro jogador que é certeza que será relacionado, porque ele entregou em seu Instagram, é o Facundo Bernal, reforço muito esperado pela torcida. Ele publicou no seu Instagram que vai para o jogo, postou lá aquela artezinha tradicional de jogador relacionado e vai para esse jogo. A tendência é que ele inicie o duelo como opção no banco de reservas, por ter chegado agora, por teoricamente ser o reserva imediato do André. O André é o André, então o Bernal, meu amigo, chegou agora, não vai sentar na janela, vai ficar no banquinho aí vendo o André e quem sabe pode entrar ao longo da partida. E muita gente já questionou, pô, o Bernal não pode jogar com o André? Por que não? Adianta um deles. Cara, sinceramente, eu acho que dá um choque ali, né? As características são muito parecidas. O do Bernal, de ser esse cara que sai com uma qualidade ali na frente da zaga, faz uma boa saída de bola, tem essa característica de ser o primeiro volante. Ele pode ser utilizado também para avançar mais, mas não é a principal característica do Facundo Bernal, tá? E a gente sabe que também não é do André. Então, na minha visão, tá? O Mano pode pensar diferente, pode surpreender a gente aí na escalação contra o Vasco hoje, mas eu não enxergo Bernal e André tendo um bom encaixe, o time tendo um bom encaixe de meio campo com os dois jogando juntos. Mas futebol é tudo possível, o Mano Menezes está no dia a dia ali com os caras, de repente consegue encaixar. Eu acho que é mais uma situação de final de jogo. O Fluminense ganhando, pô, vou botar o Bernal ali pra gente ganhar altura no time, no final do jogo, segurar esse resultado, joga os dois ali, o Fluminense já pouquíssimo preocupado em atacar, e beleza. Agora, já de início de jogo, o Fluminense precisando da vitória, acho bem difícil, mas eu quero o seu comentário sobre isso. Facundo Bernal, torcedor tricolor. Você quer ver ele como titular? Tem que ficar no banco mesmo e entrar aos poucos? Deixe o seu comentário agora. Eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço para o Nelson de Ceabra, na Bahia, para o Vander Lúcio, governador Valadares. Esse cara tá em todos os vídeos nos assistindo. Marcílio, de Rio do Sul. Flávio Leal de Miguel Pereira, Assis de Manaus também está sempre com a gente, Paulo Sérgio de Capelinha, Minas Gerais, e pro Laerte de Ituiutaba, Minas Gerais também é presença carimbada aqui. Valeu demais, muito obrigado pela sua companhia, deixe o seu like e ative as notificações, mas não sai daí porque vamos continuar com as informações. Só quero lembrar para você do comentário fixado aí da Central, clica nesse link e segue a gente lá no WhatsApp, porque o nosso canal lá, antes de sair as informações no YouTube, antes de sair no nosso Twitter, no Instagram, que estão bombando, nosso Facebook está bombando, sai primeiro lá no canal do WhatsApp, então você vai ficar sabendo das últimas do Fluminense simultaneamente. Não perde essa oportunidade e segue a gente por lá. Outra boa notícia para o torcedor do Fluminense, porque o Vasco terá mais um desfalque para esse confronto contra o Fluminense. E muito importante, para mim, é o melhor jogador do Vasco junto com o Verratti. Informação do Lucas Pedrosa, jornalista que cobre o Vasco, do canal SBT Rio, o lateral esquerdo vascaíno, Lucas Piton, não jogará a partida diante do Flu. Ele participou nos últimos 9 jogos de 6 gols da equipe. Além do desfalque de Piton, o Vasco também não terá Felipe Coutinho, isso aqui a gente já informou há bastante tempo para vocês. Por outro lado, né, o Fluminense não vai ter o Kevin Serna, que é um desfalque importante pra gente nesse momento. Mas o Vasco não ter o Lucas Piton é uma boa notícia, cara, pra gente, porque ele realmente é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro na atualidade. Ele, como eu falei, é o melhor jogador ao lado do Verratti, do Vasco. É o cara que sempre tá dando assistência, sempre tá aparecendo no ataque para fazer gol, sempre dando essa opção ofensiva ao Vasco. Então, o Vasco não ter essa força ofensiva
né, que participa bastante de gols da equipe, é importante. O Vitor Luiz, que deve jogar no lugar dele, não é do mesmo nível do Lucas Piton. O Lucas Piton tem dupla nacionalidade, já despertou interesses aí do futebol europeu, é cria do Corinthians, então ele vem fazendo uma temporada muito boa. Considero realmente uma notícia muito legal pra gente conquistar essa vitória sobre o Vasco. O Engenhão não vai estar cheio, dia chuvoso no Rio de Janeiro, tá bem frio, as vendas estão baixas, né? E por ironia, né? Sempre quando o Fluminense é mandante contra o Vasco, a torcida do Vasco nas redes sociais ficam falando para abrir, né? Porque a torcida do Fluminense não vai encher e etc e tal. Que tal o Vasco abrir hoje, já que a sua torcida não vai ser capaz de lotar o Engenhão? Abre lá o setor oeste para a torcida do Fluminense, para quem sabe a gente conseguir lotar o Engenhão também, junto com a torcida deles que não vai conseguir. Fica aí também essa ironia do destino. A gente sabe muito bem das brigas entre Fluminense e Vasco pelo Maracanã. Agora o Maracanã é de fato de Fluminense e Flamengo pelos próximos 20 anos, mas essa notícia do Piton eu quero que você, torcedor tricolor, comente bastante. Por fim, nesse vídeo aqui da Central, eu vou falar a lista de pendurados do Fluminense. Tem jogadores muito importantes que estão pendurados e, caso tomem cartão, não jogam contra o Corinthians. Olha a lista aí, ó. Samuel Xavier, que é titular, Felipe Melo, Diogo Barbosa, que vem sendo titular, Martinelli, que vem sendo titular, mas se ele tomar cartão, acho que a torcida do Fluminense não vai reclamar muito, Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, que está lesionado, John Arias e o Mano Menezes já está pendurado também. Então, ó, a gente está falando de Samuel, Diogo, Martinelli, Arias. São 4 titulares do Fluminense que estão pendurados. 5 titulares, perdão. Não sou bom de conta, mas ó, Samuel, Diogo, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, John Arias. É isso aí. São 5 jogadores aí titulares que estão pendurados para essa partida contra né, contra o Vasco, 9h30 da noite. O confronto contra o Corinthians será no próximo sábado às 9 da noite no Maracanã. Informação importante, já são mais de 13 mil ingressos vendidos para essa partida contra o Corinthians. Muito obrigado a você, torcedor tricolor, que acompanhou esse vídeo. Deixe o seu like, ative as notificações. Saudações tricolores, até a próxima e vitória Fluminense no jogo de hoje.